Olá, eu sou José Vantuchar, sou monitor do CID, sou estudante do curso de Engenharia Civil do Campo Sertão do Elmiro Gouveia. Vamos dar andamento ao curso Linux. Vamos falar agora sobre permissões. Existem três tipos de permissões, simbolizadas por essas três letras R, W e X, onde o R é da palavra inglesa read, então a gente tem o R de leitura, o W de write, escrita, e o X de execute. E aí a gente tem a permissão de executar um arquivo, um diretório ou um programa. Para entender e manipular as permissões, precisamos entender quem tem ou pode ter essas permissões. Então a gente tem esses grupos aí. A gente tem um usuário, pode ser o usuário padrão. A gente tem um grupo, onde a gente pode ter outros usuários. No sistema Linux, como em outros sistemas também, a gente pode criar várias contas. Então eu posso ter um arquivo em que só determinado tipo de conta pode ter acesso, por exemplo, a conta administrador, e aí os arquivos daquela conta, que é a conta administrador, outros usuários de outros tipos de conta podem não ter acesso. Além disso, eu tenho outros que seriam outras coisas. Essas outras coisas, por exemplo, poderia ser um programa que quer acessar um arquivo, ou que quer acessar um outro programa ou um diretório. Como eu falei, a gente tem essas letras, esses strings, que a gente consegue identificar qual tipo de permissão que a gente vai dar para o usuário em cada tipo de arquivo. Mas a lista é maior, então a gente tem, na verdade, essas 8 situações. A gente pode estar caracterizando elas através de string, de números binários ou octais. Usualmente, a gente utiliza os strings. A gente utiliza esses caracteres aqui. A gente vai ver no exemplo a seguir. Naquela tabela lá a gente falou do R, do W e do X, que são os mais comuns. Mas a gente tem essa tabela inteira aí. Então vamos ver um exemplo na prática de como isso funciona. Vou dar um clear, minha tela está suja aqui, para limpar a tela. E a gente vai colocar agora o comando ls-l. Esse comando ele vai listar os arquivos e diretórios do sistema. E aí aqui a gente consegue ver inicialmente esses 10 caracteres iniciais. Aqui eu tenho um D, R, W, XR, traço, XR, traço X. Então, esses 10 caracteres iniciais, ele está dizendo qual é o tipo de permissão que esse diretório tem. Da mesma forma, esses 10 aqui, caracteres iniciais, diz qual é a permissão que esse arquivo doc.ls com marca d'água tem. A gente vai ver aqui cada um desses caracteres o que ele quer dizer. Então vamos lá. Esse primeiro caractere, aqui o D, ele está dizendo que na verdade isso não é um arquivo, é um diretório. Se porventura, como aqui nesse outro arquivo, a gente não tem um D, a gente tem um traço. Quando a gente tem um traço, então ele está dizendo que é um arquivo. Seguindo, a gente tem depois 3 caracteres. Nesse aqui ó, a gente tem R, W e X. Então esses 3 caracteres, eles são referentes às permissões para o usuário padrão. Então esse usuário, para esse diretório aqui, área de trabalho, ele pode ler, pode escrever e pode executar. Depois nós temos mais 3 caracteres, que é o R, o traço e o X. Esses 3 caracteres são para os outros usuários. Então, outros usuários, eles vão poder ler, eles não vão poder escrever, porque aqui tem um traço, mas eles podem executar esse diretório aqui, a área de trabalho. E por fim, esses últimos 3 caracteres são para outras coisas, no caso, outros programas. Então esses outros programas, eles vão poder ler, mas não vão poder escrever e vão poder executar. Tem um X aqui. Isso para esse diretório aqui, ó, área de trabalho. A mesma coisa aqui para o arquivo. O arquivo, como tem um traço, está identificando que é um arquivo.
O R e o W está dizendo que é apenas para leitura e escrita. Ele não pode ser executado, ele tem mais um traço aqui. Então o usuário padrão, ele tem esses 3 primeiros caracteres dizendo que ele pode ler e escrever, não pode executar. Depois a gente tem mais 3 caracteres, que é o R, o traço e o X. Ou seja, ele pode ler, não pode escrever, mas pode executar. E por fim, outros usuários, outros programas, eles também podem ler, mas não podem escrever e podem executar. Então, através desses 10 caracteres, a gente consegue ver como que um arquivo ou um diretório se comporta. Mas a gente pode fazer isso aqui individualmente também, para não ficar com a tela muito cheia de informação. A gente pode colocar o comando aqui, ls-l, e colocar o nome do arquivo. O nome do arquivo lá era docls com marca d'água. Docls com marca d'água, .docx. E aí a gente visualiza as características só desse arquivo. Como a gente já tinha visto, esses 10 caracteres determinam quais os tipos de permissão. Mas e se eu quiser fazer algum tipo de alteração nesse arquivo, alterar as permissões, o que é que eu posso fazer? A gente vai utilizar essa tabela aqui. E vai utilizar, além dessa tabela, um comando chamado chmod. Então, através desse comando, a gente vai acessar o arquivo e vai mudar as permissões dele. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a seguinte sintaxe: chmod mais dados daquela tabela mais o nome do arquivo. Então, esse arquivo aqui está dizendo que o usuário, esse arquivo docls com marca d'água, ele está dizendo que o usuário padrão ele pode ler e escrever e os outros podem apenas ler e executar. A gente vai alterar isso aqui usando a tabela. O que é que a tabela diz? A tabela diz que o R, ou seja, se eu quiser fazer leitura, eu vou utilizar em binário 100 ou em octal, a gente pode utilizar o número 4. Para fazer leitura e execução, eu vou utilizar o número 5. Para fazer leitura e escrita, eu vou usar o número 6 ou 10. E para fazer leitura, escrita e execução, eu uso o 7. Então a gente vai alterar aquele arquivo, a gente vai alterar esse arquivo para ele fazer leitura, escrita e execução. Então a gente vai utilizar o número 7. Vamos ver como isso vai funcionar. Vou usar o comando chmod, vou colocar 7, que é para o primeiro usuário, usuário padrão, 7, que é para os outros usuários, e 7 para os outros usuários, que no caso seriam os programas e outras coisas que queiram acessar esse arquivo. Então, para cada um desses tipos, eu vou utilizar um desses números para poder fazer a modificação das permissões. Além disso, eu tenho que colocar o nome do arquivo que eu quero ser modificado. Então, vai ser docls com marca d'água .docx e dá Enter. Então ele já fez essa alteração. Para a gente visualizar, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar o comando mais uma vez ls-l com o nome do arquivo e dá Enter. E aí a gente percebe que os 10 caracteres iniciais alteraram. A gente agora tem aqui o traço dizendo que é um arquivo rwx, rwx e rwx. Ou seja, para todos os usuários, a gente agora tem todos os tipos de permissão. E para alterar, a gente faz isso mais uma vez. Vamos utilizar o comando chmod, mas agora não vamos usar mais 777. Em vez disso, a gente vai utilizar 4. Vamos utilizar o 4 para leitura e vamos utilizar o 6. O 6 que é leitura e escrita.
Então a gente vai colocar aqui 6, o usuário padrão ele vai utilizar, vai poder fazer leitura e escrita, e os demais apenas leitura. Dá o Enter para executar, e aí a gente usa o comando ls-l e o nome do arquivo mais uma vez para ver os detalhes do arquivo. E aí você percebe que as permissões do arquivo mudaram. Apenas aqui, ó, RW, arquivo, o usuário padrão, tem permissão de leitura e escrita, e os demais apenas R, com permissão apenas para leitura. Isso é o que a gente tem para falar sobre permissões e alterações nas permissões. Tá ok, pessoal? Para finalizar, a gente dá aqui um exit para sair do terminal. E é isso. Tenham um bom dia.